Basicamente, a gente está falando de um genocídio que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo tem mais referência e mais conhecimento do Holocausto, claro, ou Shoah, do genocídio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E o caso dos armênios é um genocídio que aconteceu na guerra anterior. Então, a Primeira Guerra é de 1914 a 1918. O genocídio armênio, a gente fala que ele começa em 1915, ou seja, bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Depois também a gente pode discutir um pouco o genocídio e guerra, tem uma relação muito particular entre as duas coisas. O que a gente pode falar sobre os armênios? Né? Os armênios, a Armênia não é o que é hoje a República da Armênia, nem a estação de metrô aqui de São Paulo, evidentemente. Os armênios viviam, na sua maioria, dentro do Império Otomano. E é um império que a gente relaciona muito com a Turquia hoje, mas era um império multicontinental, multilinguístico, multirreligioso, multiétnico e tal. E os armênios eram um dos muitos povos que viviam ali. E durante a Primeira Guerra Mundial, vai ter uma série de confluências históricas que a gente pode falar também, os armênios se tornam alvo desse genocídio, desse processo de extermínio sistemático dessa minoria. E aí uma coisa importante para a gente lembrar, todo mundo que está assistindo a gente, que os armênios são cristãos, como eu acabei de falar. Tá. O Império Otomano, ele era majoritariamente muçulmano, então, inclusive seu governo, a sua gerência naquele momento. Não é por causa disso que o genocídio acontece, né? Não é que é uma perseguição religiosa, é muito mais complexo do que isso. Mas para a gente começar essa conversa, eu acho que esses marcos são importantes. Né? Acontece um genocídio durante a Primeira Guerra Mundial, antes mesmo da palavra genocídio existir. Né? Não tinha essa palavra, é uma palavra relativamente nova. Ela é cunhada depois do Holocausto? Ela é cunhada depois do Holocausto por um judeu polonês chamado Rafael Lemkin. Ele se dedica, ele é mesmo um refugiado sobrevivente do Holocausto, e ele se dedica a estudar massacres e morticínios em massa que haviam acontecido na história, inclusive dos armênios, e aí ele cria uma palavra nova, né, para esse chamado crime sem nome, que era como o Churchill havia chamado o Holocausto. E Holocausto é uma palavra ruim também, porque Holocausto significa sacrifício pelo fogo, né? Então dá aquela ideia de que os judeus se sacrificaram, né, e não é essa a conotação do Holocausto. O termo que os armênios utilizavam antes era o grande crime, ou o grande crime sem nome. Metzihen, né, o grande crime. Nesse sentido de... todo mundo tem uma convicção, uma certeza que um genocídio ele é muito mais do que matar pessoas, ou matar muitas pessoas. É isso que eu queria saber a diferença. Aqui, qual é o ponto que matar pessoas vira genocídio? É pelo número? É pelo tipo de morte? É muito delicado a gente inferir isso, porque hoje genocídio é um crime do direito internacional. Certo. Então tem uma convenção aprovada pela ONU, e essa convenção ela é ratificada por diferentes países, inclusive pelo Brasil. Então tem um tipo penal que é genocídio. Genocídio é isso. Tem lá na convenção falando que é a intenção de destruir um povo no todo ou em parte por critérios nacionais, étnicos, religiosos ou raciais. Então, assim, se você matou um grupo de pessoas porque ela é de um grupo político diferente do seu, isso não é genocídio. Tá? Agora, ao longo da história, nós temos eventos assim, como no Camboja, por exemplo. Uma perseguição política do governo cambojano do Khmer Vermelho contra uma parte da sua população que era dissidente política. E aí a gente acaba tendo esses problemas que é o seguinte, às vezes o direito ele normatiza algo, mas a realidade objetiva é diferente. Por exemplo, a gente está aqui conversando e se o Felipe, se eu pegar o celular do Felipe e colocar no meu bolso, no final ele vai falar, fui roubado. Ele vai chegar na delegacia e falar, pô, fui roubado no programa do Vilela. Aí o delegado vai perguntar, pô, você foi roubado? Alguém botou uma arma na tua cabeça, te ameaçou? Então você foi furtado. Exato. Para ele pouco importa, porque para ele o que importa é que o celular dele não tá mais com ele. Só que pro direito importa, porque são penas diferentes, inclusive. Né? Então toda essa questão de genocídio, se algo é genocídio ou não, e a gente pode conversar mais para frente sobre isso, claro. Inclui também essa tipificação. Se a gente consegue tipificar algo como genocídio dentro do que se tornou a Convenção da ONU. Dentro que se tornou esse crime internacional de genocídio. Só que isso não impede que acontecimentos tenham ocorrido ao longo da história, onde milhões de pessoas morreram, certo? E começa essa discussão se foi genocídio ou não, se é genocídio ou não. Só que o fato a gente tem um conceito histórico sociológico, como por exemplo, quando a gente fala que 75% da população armênia do Império Otomano foi morta, isso é um genocídio. Cara, 75%. 75%. E essa coisa dos números, muitas vezes as pessoas ficam lá, especialmente o pós-Segunda Guerra Mundial, né? A gente esquece, a gente normalizou o maior conflito da história da humanidade, né? Então, assim, as cifras são muito grandes. Então, hoje em dia, as pessoas fazem muitas vezes associação entre genocídio e cifras de mortos. Não, só genocídio se é 1 milhão de mortos, alguma coisa assim. O genocídio timorense, por exemplo, no Timor-Leste, pela Indonésia, né? O Timor-Leste que ficou independente, referendo em 99, ontem, né? A gente estava brincando ali, né? O pessoal estava brincando sobre a sua idade e tal. Em 99, todo mundo aqui já era nascido.
Né? O genocídio timorense matou mais ou menos, entre muitas aspas, apenas 100 mil pessoas. Só que a gente está falando de 1/3 a 40% da população. Né? Não é uma cifra, não é um número proporcional baixo. E aí entra uma outra coisa na convenção do genocídio, pensando nessa coisa um pouco, né, da tipificação, que você tem ali os 4 crimes de genocídio, mas você tem também as condutas genocidas, atos genocidas, ou seja, você pode até eventualmente não concretizar um genocídio hoje, porém a sua postura, a sua conduta, a sua intenção de extermínio, de expulsão completa daquela população, de anular aquela cultura, de desumanizar aquela população, ela está dada, ela está colocada. Né? Então, essa diferença entre um processo histórico e uma tipificação legal também às vezes acaba esbarrando um pouco nisso, porque senão a gente só vai poder tipificar genocídio depois que ele é concretizado. Ou seja, impossível prevenir. E a gente vai ser a convenção se chama Convenção para Prevenção ao Genocídio. Prevenção e punição ao crime de genocídio, sim. Então, enfim, são todas questões que são muito contemporâneas, né? Porque parece estranho a gente estar falando de um acontecimento de 110 anos atrás, e esse ano marca 110 anos do início do genocídio armênio, mas até agora, qualquer pessoa que está assistindo a gente está também tateando os debates presentes no nosso mundo, né? Porque a gente está falando disso o tempo inteiro, nas redes sociais, nos noticiários, né? Na academia. Então, é muito interessante o caso armênio como um paradigma para o século XX. O genocídio armênio, ele, de certa maneira, ele lança várias coisas que depois vão ocorrer durante o Holocausto e nos demais genocídios. Inclusive na negação. Isso é muito importante, Vilela. Um genocídio ele é premeditado, executado e negado. A negação também é parte do genocídio. Ninguém se orgulha ou bate no peito e fala, realmente tentamos um genocídio. Então... Os nazistas não fizeram isso em nenhum momento, eles negaram. Eles negaram, mas pelo menos... Eles tentaram esconder as isso, provas. queimaram um campo de concentração, demoliram uma... Mas assim, pelo menos houve Nuremberg, houve julgamento para estabelecer que aquilo ali... Não estabeleceu que os julgamentos de Nuremberg não usaram a palavra genocídio, né? Usaram a palavra, mas não o tipo penal, né? Lá foi tipo penal crimes contra a humanidade. Que é exatamente a mesma pena, né? Mas tem uma diferenciação aí dos tipos penais, a gente pode falar sobre isso também. Mas a questão é o seguinte, no caso armênio, a República da Turquia, que é a herdeira do Império Otomano, nega até hoje que houve um genocídio. Nega, porque isso tem a ver com a própria fundação da República da Turquia. A República da Turquia ela é fundada em cima do genocídio armênio, em cima do que deveria ser, inclusive, território da Armênia e propriedades dos armênios. Eu acho que todo mundo conhece a marca Zildjian, de bateria, de prato, né? Todo mundo sabe também que Yan é um sufixo de nomes armênios, né? Daí acho que nem todo mundo sabe, acho que é pra isso que você tá aqui. Kim Kardashian, Serge Tankian, os caras Daron Malakian, John Domayan, Shabo Dajan. Com Yan, normalmente isso, é o nome armênio. Araci Balabanian, Stepan Essessian, pra ficar aqui no repertório brasileiro. Né? O Fiuk, que não tem... também. O significado significa filho de. É igual em português o ex, né? Rodrigues Fernandes, ou em espanhol, ou em inglês o son. Toda língua tem uma partícula que significa filho de ou vindo de, né? Em armênio é esse yan. Então, o Zildjian, né? Quando eu estava falando dos pratos de bateria, é originalmente uma empresa armênia, né? A Vediz Zildjian, que eram os armênios que trabalhavam com cobre no Império Otomano e faziam esses chimbais, né? Esses pratos para música. E a produção de cobre no Império Otomano foi totalmente nacionalizada, virou uma produção dos turcos. Inclusive de cobre, de algodão e tantas outras empresas ou, enfim, plantações, minas e tal. Então a República da Turquia ela é fundada com base nesse genocídio. Então ela não vai reconhecer que houve um genocídio, porque isso seria reconhecer que 1/3 da Turquia atual não deveria ser Turquia e que milhões e milhões de pessoas deveriam ser ressarcidas, inclusive dentro da identidade nacional turca isso seria um grande problema. Isso até hoje, tá? Não estou falando do passado. O Erdogan, que o Felipe chama de Erdogan com certa frequência no seu programa, ele proibiu o teste genético. Sabe esses testes que você faz? Na Turquia não pode. Não pode. Não ver essa porque quando vão olhar, vão falar, bom, o DNA de turco não tem tanto. Né? Então, desmonta toda uma criação nacional, de um Estado nacional criado com base em um povo, um território, uma língua, uma nação, e vamos excluir ou apagar quem não é. Né? Um exemplo mais popular, talvez, seja dos curdos. Né? Os curdos é a maior minoria da Turquia hoje. Né? O Felipe cobriu aí a dissolução do PKK, recentemente, dissolução ou desmobilização do PKK, o Atatürk, que é o camarada que funda a Turquia, ele fala, não existem curdos, existem turcos das montanhas. Que é o negócio, é como você falar, não tem Yanomami, tem brasileiro da floresta. Sim, ou seja, você nem...
Puta, acho que você deu uma ideia pra alguém agora. Cara, isso daí vai rolar, cara. Se eu conheço bem o Brasil, uma hora vai rolar. Mas é porque você tira do outro o direito de ter a sua própria identidade, né? Fala assim, não, você não é Yanomami, você é brasileiro, né? Então aí, aprende a falar português, usa a nossa roupa, sacou? É um negócio que parece estar integrando, mas você não está integrando, né? Você está, na verdade, legitimando uma violência. Então, isso tudo aconteceu durante o genocídio armênio, né? E essa negação é muito importante, porque imagina que você perdeu sua família, você sobreviveu no orfanato em Alepo ou em Beirute, pegou um navio, veio para o Brasil, sua família aqui na 25 de março lutou lá para conseguir, né, sobreviver e eventualmente conseguiu prosperar, enriquecer. Hoje, na 4ª geração, imagina, né, essas pessoas todas que compõem a comunidade armênia de São Paulo, ou de Buenos Aires, ou de Los Angeles, ou tantas, ter que provar de que houve um genocídio. Para além de tudo, sabe? Ter que falar o seguinte, olha, o que aconteceu com os meus avós é verdade, aconteceu mesmo. Eles foram mortos, eles foram saqueados, eles foram violentados de todas as maneiras, né? Então a negação é algo muito importante. Temos documentos e provas que são irrefutáveis. Sim, temos várias fotos disponíveis na internet em sites de confiança. Temos muitos documentos de arquivo, ainda que a Turquia feche os arquivos mais importantes, por assim dizer, mas tem muita coisa que foi tirado de lá no final do Império Otomano. Tem muita coisa, reportagem de jornal, porque daí já tinha mídia impressa durante o genocídio armênio, então tem, inclusive no Brasil, uma cobertura razoável do que acontecia no interior do Império Otomano com a população armênia. Relatos sobreviventes, né, isso aí nem se fala, então temos milhões de pessoas que contaram suas histórias, ou mesmo as que não contaram também, porque é um trauma, né, então isso é complexo, mas a Turquia, ela nega como política de Estado, né? Então fala, olha, a gente até reconhece que alguns armênios morreram, mas era guerra é complicado.